E para o jovem, vamos falar a palavra, é um saco, né? Agora que está. Para que serve aquilo tudo? Eu venho para a escola para quê? Vocês aqui. Bom, Agatha, atualmente eu estou trabalhando com o Fundamental 1, que vai de 6 a 11, 12 anos, por aí. E você consegue observar os quadrinhos como um facilitador de entendimento? Bom, então... Através dos seus alunos? Sim. Essa palavra, assim, entendimento, a gente pode definir em vários níveis. Entendimento do quê? Entendimento da disciplina que a escola está passando, entendimento do dia a dia dele, entendimento da vida, entendimento de linguagem, como o professor falou. Eu acho que sim, que ele não é só um facilitador, eu acho que ele é um meio. O que eu vejo assim, de importante na ferramenta dos quadrinhos como ferramenta, é que assim, como você falou, eu sou professor de artes plásticas e eu sei que os quadrinhos eles têm a importância de mostrarem certos conteúdos, como a história, língua portuguesa, geografia, etc. Mas o que mais me admira, assim, o que mais me interessa no uso dos quadrinhos é a possibilidade dos alunos mostrarem a sua própria visão do mundo, a sua própria linguagem, o seu próprio traço, o seu próprio estilo. Que é interessante. Dá para você observar, não é? No aluno, quando ele está desenhando, você tem essa dinâmica de poder observar se ele, por exemplo, na escola, nós temos oficina de desenho. Então, quando um aluno não dá para desenhar o desenho anatômico, que é aquele do corpo humano, a gente parte para o cartoon. Porque o cartoon ele não tem uma obrigação de fazer o exatamente correto. Isso você observa nos seus alunos? Então, exatamente isso, que é interessante que você falou, da idade dos quadrinhos, né? Como foi 150 anos. Mas se a gente parar para pensar, o que são histórias em quadrinhos? É uma narrativa sequencial. E isso já se fazia desde a época da pré-história, né? O ser humano já fazia pinturas que contavam histórias nas paredes das cavernas. Muito antes de escrever, o ser humano já pintava. E isso continua nos dias de hoje, as crianças. A primeira coisa que uma criança quer fazer é o quê? Rabiscar as paredes, quer pintar, ela quer desenhar. Toda criança ela tem esse dom de ser artista. Mas com o tempo, quando começa o próprio senso crítico delas, também, de certa forma, a escola também vai tolhindo um pouco isso, na questão de isso aí está errado. Não é assim que se faz. As crianças acabam se tolhindo o seu próprio desenho, né? Era a professora da sala. A escola, de forma geral, tradicionalmente, ela foca muito no que? Na alfabetização da escrita, mas pouco na alfabetização visual. Então, os alunos eles vão tolhindo a sua própria criatividade. Sempre que eu passo trabalhos, os alunos chegam e falam, esse desenho que está certo, esse desenho que está errado. E eu sempre falo para eles, não é questão de certo ou errado, é questão da sua linguagem, do seu estilo. Você vê, por exemplo, tem muitos autores de histórias em quadrinhos, eles não fazem um desenho maravilhoso, eles não fazem um desenho espetacular, uma pintura super realista. Então cada um tem seu próprio estilo, sua forma de contar. Então, de certa forma, é aquilo que o professor estava falando, você valorizar o conhecimento do aluno, para que ele veja que, aquela história em quadrinhos que eu leio para me divertir, aquilo é uma cultura também, e não só o que a escola considera como a alta cultura. Então isso é importante para que o aluno ele se desiniba, ele passe a reconhecer que aquilo que ele gosta, aquilo que é o universo, faz parte do universo dele, que faz parte da vivência dele, aprendizado dele. Então, é importante isso que o professor Luciano Bucarim falou, porque lá na Gibiteca nós temos essa visão. A gente trabalha com aluno e o importante para cada pessoa, cada aluno que entra lá, é que nós da Gibiteca nós somos formadores. Nós estamos formando aquele jovem, aquela moça para o futuro melhor. E digo assim, sabemos que hoje em dia não tem tanto mercado de trabalho para histórias em quadrinhos, mas é uma realização do interior, né, do nosso íntimo. E é importante por isso, porque quando o aluno não dá para fazer o desenho clássico, ele vai através do cartoon, que a gente usa os círculos, usamos as bolas, usamos os triângulos, para que eles possam daí construir seu próprio personagem. E tem dado certo isso. Professor, eu pergunto para o senhor agora, qual foi o seu primeiro herói? O senhor deve ter tido um herói, todo jovem tem um herói. Qual foi o seu primeiro herói
de histórias em quadrinhos e quando foi que o senhor leu a sua primeira revista de histórias em quadrinhos? Vamos lá. A primeira revista de história em quadrinhos que eu li, se a memória não me falha, foi do Fantasma. Foi a primeira história em quadrinho que eu li. E depois eu passei por A Turma da Mônica, Pica-Pau, Pernalonga, né? Mas os primeiros assim, desenho animado que viraram história em quadrinho há algum tempo, que eu lia muito, que eu acompanhava muito, são personagens meio assim, Pica-Pau, Pernalonga, Tom e Jerry, né? Esses eram o que eu mais acompanhava. E depois eu fui naqueles clássicos da Marvel, da DC, Super-Homem, Batman, né? Liga da Justiça, então X-Men, então quer dizer, eu conheci todos esses filmes que fazem sucesso hoje, eu conhecia no gibi. Então agora a gente vê no telão de cinema, é outra realidade, é outra relação que você acaba construindo, né? Mas os primeiros estavam nessa grade aí da Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, Fantasma, né? Esses foram os primeiros que eu li. E qual foi a pergunta? Desculpa. Herói preferido, realmente, eu não tenho um herói preferido, né? Mas digamos que tenho tendência a gostar mais das histórias em quadrinhos onde tenha coletivo de super-heróis, né? Onde tem uma equipe funcionando. Não sou chegado ao super-herói sozinho, isolado, que resolve tudo. Eu sou chegado mais Liga da Justiça, X-Men, Vingadores, ou seja, da história em equipe, né? Sou mais chegado a essa referência. Luciano Bugarin, os jornais estão sempre falando sobre educação. A educação dói mal, que a educação é assim, é assado. Eu pergunto para o senhor, o que poderia mudar disso tudo? Pode mudar alguma coisa na educação? Estão sempre questionando, que a hora botam culpa no professor, a hora botam culpa no aluno. A culpa é de quem? É de quem não faz, é de quem não apoia? O que seria isso? Pode ter alguma mudança? Olha, eu acho que não é questão de culpa, assim, porque se você parar para pensar, quem é que vai ser contra a educação? O jornal quer sempre arrumar um culpado, né? Ninguém é contra a educação. Os pais querem que seus filhos recebam a melhor educação, os professores querem que os seus alunos recebam a melhor educação, e os alunos, na maioria, eles têm uma consciência de que eles precisam de educação, né? Os mais novos eles ainda não têm essa consciência, mas eles têm uma noção de que é importante a escola, porque os pais passam para eles. Então o que está faltando, né? O que está faltando para juntar toda essa vontade, né? Eu acho que assim, não é questão de faltar investimento, acho que tem bastante investimento. Por exemplo, eu falando da prefeitura, a gente sempre tem informações, cursos, apresentações, mas acho que às vezes falta uma relação mais próxima da escola com a família. E claro que diversos problemas extra-campo também afetam isso. Eu não vou dizer que não, porque todo mundo sabe disso, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Mas é uma questão da gente tentar, às vezes, também ouvir um pouco mais os alunos. Acho que a escola, de certa forma, em sua maioria, claro que não é unanimidade, senão a gente nem estaria falando aqui, a escola às vezes ela não procura ouvir o aluno, o que ele está procurando, o que ele quer, o que realmente interessa a ele. Não é só questão de passar conteúdos, porque você vê que muitas vezes os alunos eles passam o ano todo, alunos pequenos de 3 anos, terceiro ano, segundo ano, passam o tempo todo treinando para fazer provas, Provinha Brasil, várias provas que são feitas para avaliar esse ensino de uma forma que é uma avaliação que é tipo como se fosse uma avaliação de auditoria fiscal. 70% dos alunos está conseguindo ler, ou 60% dos alunos está conseguindo escrever. Isso é uma visão muito fria, não uma visão humana, se eles realmente estão aprendendo ou não. Às vezes os alunos eles não têm um domínio total da escrita,
mas eles estão no caminho certo, tá lá na cabeça dele, tá lá no pensamento dele, mas ele não está conseguindo colocar exatamente no papel. Vai escrever uma palavra lá, sei lá, garoto, e aí falta uma letra a mais ou falta uma letra a menos, aí já para avaliação esse aluno sabe escrever. E aí você chega e fala, você não sabe escrever, isso faz o quê? O aluno a estima dele cai. E aí mais para frente vai ter evasão escolar. Para que eu vou para a escola? Eu sou um burro. E aí muitas vezes o professor tem essa questão com os alunos de corrigir apontando os erros. Não é corrigir apontando os erros. Tenta corrigir encorajando. Você está no caminho, mas ainda falta um pouquinho. Eu acho que pensa por aí. Mesmo que ele faça aquele desenho horrível, a gente diz, olha que coisa mais linda que você fez, vai tentando. Assim, eu nem acredito que existe desenho horrível, sinceramente, porque desenho é uma expressão pessoal de cada um. Então, meus alunos sempre perguntam, professor, se está bonito, está feio, está errado, está certo? Não tem certo ou errado, é o seu estilo, é o seu desenho. Cada um tem estilo próprio, né? Exatamente. Professor, deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Qual é a importância da Gibiteca Edmundo Rodrigues na sua escola? Sabemos que o senhor tem na sua escola a primeira Gibiteca do Rio de Janeiro, escola estadual. Quais as mudanças que ela trouxe, benefício ou não, para a sua escola e para os seus alunos? Agatha, primeiro eu tenho que contar para todo mundo aqui, sinteticamente, como é que esse encontro aconteceu, né? A equipe da escola tem um pensamento, de certa forma, homogêneo com relação a essa transição. Então a gente estava quebrando a cabeça em como é que a gente vai fazer para quebrar o tradicional. Então a gente tinha a ideia, nós pensamos trabalhar com quadrinhos, com desenho, só que a gente não sabia nem por onde começar. Um belo dia, nós nunca nos vimos na vida, não nos conhecemos, aparece uma senhora lá na escola, né, quietinha, bonitinha, começou a falar, aí falou da academia, falou da história em quadrinho. Eu fui escutando aquilo, eu falei, pode vir pra cá, acabou, é aqui mesmo, pode vir, tem sala, vai ter tudo, pode vir pra cá. Foi assim que o encontro aconteceu. A gente tinha ideia, não sabia, não tinha a menor noção de por onde que a gente ia começar, e apareceu. Tá lá, são aqueles encontros que a gente não espera e que quando acontecem, você entende, aquele momento que você entende, é aqui, né? Acho que essa é a primeira coisa que eu tenho que sempre deixar muito claro, que isso foi uma coisa que, tanto para ela, quanto para mim, quanto para a equipe da escola, foi um negócio fora do comum, fora do normal, né? Além de qualquer explicação, digamos assim. E a outra coisa é o seguinte, o primeiro impacto da Gibiteca dentro da escola. Qual foi a primeira reação? A escola reagiu, opa, é um corpo estranho dentro daqui da minha zona de conforto. Essa foi a primeira reação. E óbvio que seria a primeira reação. E óbvio que essa foi a primeira reação. Afinal de contas, a Gibiteca, só o fato, é porque a gente não tem aqui como expor como é que ficou a sala, né? Depois de preparada. A sala da Gibiteca, comparada às outras salas de aula, é água e óleo, né? É água e óleo. São visões diferentes de como acessar o aluno. E é óbvio que isso gera resistência. Eu não contei para ela ainda não, vai saber agora. Mas para 2020, aliás, nem a equipe da escola está sabendo, vai ficar sabendo agora também. Para 2020, viu, Agatha? Óbvio que não vai dar para fazer a sala de aula inteira, mas uma parte da sala de aula vai ter a cara da Gibiteca. Todas as salas de aula terão uma parte dela a cara da Gibiteca, porque aquilo ali muda, é impressionante. Quem fica por carreira, né, por formação, sociólogo de formação, eu fico observando como é que as pessoas reagem.
como é que as pessoas reagem quando entram na gibiteca. Da criança ao adulto. Foi ali que eu fui entendendo que é o seguinte, aquilo que está dentro da gibiteca tem que ir para dentro da sala de aula. E é o que nós vamos fazer para 2020. Vou dar meu jeito, nós vamos fazer. Não está sabendo já, de primeira mão. Porque o impacto no ser humano é automático. Você não leva, não é coisa assim 1 mês, 2 meses, é automático. A pessoa é acessada na hora. Então você abre a janela. E é isso que nós precisamos. Abrir a janela para conseguir um acessar o outro e fazer a coisa desenvolver, fazer a coisa fluir, né? E eu estava conversando com o nosso amigo aqui do lado de fora, a gente se conhece já há algum tempo, desde o movimento estudantil, né? Óbvio que eu mais cascudo e ele, né, mais novinho, né? Eu mais cascudo e ele mais novinho. Mas o que eu percebi? Na primeira turma, 2018, nós tínhamos lá 30, 40 alunos. O perfil dessa turma era o perfil de alunos escondidos na escola. Alunos socialmente que viviam isolados, né? aquele isolamento, não interagia. Se eu contar que esses alunos hoje são pessoas em menos de 1 ano, viraram referência dentro da escola, as pessoas procuram, as pessoas conversam, eles constroem relação, eles constroem história. Eu brinco que tinha um rapaz lá que era todo tímido, calado, quieto no canto, ele agora tem que administrar. Porque agora ele é procurado, as meninas vão atrás dele e ele fica, ou seja, mudou completamente. É disso que eu quero chamar a atenção. Isso tanto para menina quanto para menino. A pessoa sai do isolamento, a pessoa interage com o outro, é inserida socialmente. Então isso também é outra coisa que fica perceptível dentro da escola. Então eu acho que, sintetizando essa experiência, eu só tenho a dizer o seguinte: a gibiteca pra gente é o começo de uma longa jornada vitoriosa. Professor, quais são as suas coordenadas da sua escola para esse ano agora? Se vocês têm ideia de fazer algum plano também de estudo na sua escola? Seria assim alguma gibiteca, alguma coisa nesse sentido? O município, eu vi falar alguma coisa que o município também estaria interessado em criar gibitecas dentro das escolas. O senhor acha que isso ficaria bem na sua escola também? Bom, Agatha, especificamente gibiteca mesmo, não teria espaço lá na escola, mas a gente tem uma sala de leitura que tem uma coleção bem numerosa, assim, de história em quadrinhos, que as crianças estão sempre lendo. E aí, só para acrescentar a fala que o professor disse, realmente faz muito sentido o que os alunos que estivessem escondidos e agora estejam querendo ter um protagonismo maior, porque justamente que eles passam a perceber que mas isso também é estudar, isso também é aprender, isso também é escola. Então isso, de certa forma, vai desinibindo eles. Luciano, qual foi o seu herói predileto? Você procurou ser artista porque você teve a orientação de algum artista especial, alguém que desenhava um Frank Miller da vida? Você se espelhou em quem para ser esse professor de arte que você é hoje? Você teve algum herói? Bom, é seu pai, que eu já vi lá carregando você no colo. Bom, herói assim, no termo de herói clássico, quando eu era mais jovem, eu sempre gostei muito dos X-Men, justamente por causa da questão de eles serem anti-heróis e serem meio desprezados assim, pela sociedade, mas ao mesmo tempo eles tentam ajudar a sociedade, que é meio, de certa forma, às vezes como um professor se sente. Às vezes a sociedade despreza ele, mas ele está sempre lá tentando ajudar a sociedade. Mas acho que eu poderia dizer que atualmente o meu herói é o Recruta Zero, porque ele aprendeu assim a não esquentar a cabeça com os grandes problemas e só focar nos objetivos dele. E acho que é isso que os professores, às vezes, eles têm que tentar pensar, tentar ficar alheio a essas questões, não é ficar alienado, né? Claro que não.
mas tenta focar nos seus objetivos. Claro que a gente não vai salvar o mundo, mas a gente pode tentar causar alguma mudança. Certas vezes pode ser que dê certo, certas vezes pode ser que não. Algum aluno pode ser tocado, outro aluno não. Mas na vida de algum ou outro vai fazer diferença. Eu acho que isso que é importante. Quantos alunos você tem hoje na sua sala? Aqueles que eu tive lá, né? Você viu uma turma, atualmente eu tenho 10 turmas. Naquela escola? É. Bastante alunos, né? Todos na faixa de 10 anos. De 6 a 11 anos, né? Eu pego uma turma de cada série. Então eu pego desde os pequenininhos, aí eu vou acompanhando, né, o crescimento deles e vendo o desenvolvimento deles. E é importante isso, porque eu trabalho os quadrinhos com os alunos. Eu não estou lá para ensinar a fazer história em quadrinhos, né? Porque se chegar para um cartunista e falar, ensina a fazer história em quadrinhos aí, ele vai falar que é difícil, se não impossível. E primeiro que a questão, não é ensinar a desenhar. Claro, eu posso dar algumas dicas de desenho, estou sempre pedindo. Não é ensinar a fazer história em quadrinhos também, mas é ensinar a linguagem, a ferramenta. E aí o próprio aluno, ele vai desenvolver o seu traço, ele vai desenvolver a sua própria linguagem. E eu acho que, de certa forma, é para ajudar a valorizar, a reconhecer as histórias em quadrinhos realmente como algo que traz um benefício. Porque, realmente, às vezes se conversa com as pessoas, você viu a história em quadrinhos, você que, história em quadrinhos, tô muito velho para isso. Como se só as crianças, eu já passei dessa, as pessoas falam muito isso, já passei dessa idade. E não, hoje em dia você vê que hoje em dia tem livrarias que vendem história em quadrinhos, né? Tem muitos autores que têm status de escritores, né? Por exemplo, aquele cara que escreveu Mal, se não me engano, acho que ele ganhou o prêmio Pulitzer. E isso foi uma luta de muitos anos, né? O Will Eisner, ele, durante muitos anos, ele tentou fazer com que a história de quadrinhos fosse reconhecida como arte mesmo, né? Ele tinha uma ideia lá para fazer uma história em quadrinhos, aí no bom pro editor, eu quero publicar um negócio aí, o que é? Aí ele pensou, se eu falar história em quadrinhos, o cara não vai querer publicar. Aí, não, é uma novela gráfica. É uma novela gráfica? Mas o que é isso? Aí, não, vou publicar assim. E aí hoje o termo é graphic novel, que é uma novela gráfica. Mas ainda tem esse estigma, né, de que a história em quadrinhos é para criança. Inclusive, eu até fiz uma entrevista com o Fernando Gonzalez, que é o criador do Nickel Náusea. Ele fala, brincando justamente dessa questão de os termos história em quadrinhos. Ele acha esse termo horrível, porque ninguém chama um romance de história em letrinhas, segundo ele. Então fica com uma alusão, uma coisa meio infantil, mas é o termo que existe, então a gente tenta levar ele para as escolas, para exposições, e fazer com que realmente seja reconhecido como uma ferramenta cultural, porque realmente ele tem essa importância. Por exemplo, os X-Men. Os X-Men tem aquela questão do professor Xavier e o Magneto, de fazer uma alusão ao Martin Luther King e ao Malcolm X. Então você tem uma importância cultural e histórica muito grande no conteúdo, e para eles fazerem, você vê claramente as personalidades deles sendo expressas, né? Que eu acho que muitas vezes eles acabam deixando que a personalidade deles seja tolhida, e acho que esse que é o grande erro às vezes da escola. Tem muitos professores que ainda não aceitam, né, as histórias em quadrinhos como uma ferramenta de trabalho. Ela pode ser tanto usada como na língua portuguesa, pode ser usada na matemática, ela pode ser usada de todas as maneiras possíveis. Ainda tem escolas fora do Brasil que utilizam as histórias em quadrinhos como uma ferramenta constante, através de revistas, jornais, colagem, coisas que é importante. Nós lá na Gibiteca, nós temos um curso de desenho que a gente ensina a desenhar, né? Sem pressão, sem nada, a gente ensina a desenhar. O aluno sabe desenhar. E além de desenhar, nós ensinamos a eles também o roteiro. Ele aprende a fazer o roteiro. E o roteiro ele já tem. Amanhã de manhã eu vou levantar, vou à escola, vou almoçar, vou não sei o quê. Então é um roteiro. Mas ele precisa aprender a fazer um roteiro de uma história, porque muitos têm vontade de escrever e muitos estão escrevendo. Nós estamos produzindo agora já a segunda revista de histórias em quadrinhos, para lançamento agora no final do ano. Então é importante isso, é importante dentro da escola essa ferramenta. E nós usamos também as histórias em quadrinhos como uma ferramenta dentro da rádio. Os garotos que estão lá na
rádio conosco, estão aprendendo a falar melhor. Inclusive a nossa diretora esteve esses dias lá me falando que a mãe dela estava com problema e que ela não sabia se a mãe dela tinha escutado o que ela tinha falado, não foi, professor? E aí eu falei com o aluno, levanta aqui, vem aqui, porque ele trouxe uma pesquisa do dia, e nessa pesquisa ele falava que o último órgão a se desligar é a audição. Então isso foi muito importante para mim, eu fiquei feliz de ver que os nossos alunos estão pesquisando, né? Então, professor, eu pergunto para o senhor agora, mas com todo esse equipamento que o senhor tem na sua escola, eu vejo lá, futebol, é uma escola atuante, eu considero a escola que tem que ajudar na sustentação em casa. Essa é uma variável, entre tantas outras. A outra variável, às vezes, é o deslocamento da casa para a escola, escola para casa. Não parece nada, mas a pessoa que depende de uma condução para chegar na escola e não tem o dinheiro fiel ali todo dia e depende de um Rio Card, por exemplo, para você todo dia chegar na escola, se o Rio Card não funciona uma vez, já é problema. Não funciona a segunda, já é problema. Não funciona a terceira, já é problema. Ao Supremo Tribunal, pedindo ajuda. Ele fez o desenho de um helicóptero, fez o desenho dos bandidos atirando nas favelas, matando as pessoas. E a gente vê que aquele desenho feito por crianças, que são crianças da sua escola, crianças que têm a idade dos alunos da sua escola, né? A partir de 6 anos, pelos desenhos assim a gente vê. Mas a gente vê também que eles escreviam com dificuldade, né? As letras estavam todas trocadas e tudo, letra própria de criança que está começando a ser alfabetizada. Qual é a mensagem que os educadores, o tribunal recebeu uma mensagem, é a mensagem de socorro, de ajuda daquelas crianças que estavam sendo ali, a comunidade sendo atacada. Eu pergunto ao senhor, como professor de arte que o senhor é, o que aqueles desenhos ali daquelas crianças são desenhos primários, né? Aquelas crianças mostram ali grandes talentos e a gente pode entender o desenho perfeitamente. O que o senhor pode falar sobre esses desenhos? Não sei se o senhor viu. Fizeram um helicóptero, fizeram ali os bonequinhos atirando e a comunidade embaixo. O que o senhor pode falar sobre esses desenhos? Antes só de responder essa pergunta, eu só queria dar uma adendo ao que o professor falou sobre a evasão escolar, que realmente ele está falando do aluno não se identificar com a escola. Eu li uma pesquisa que falava sobre somente os alunos da educação de jovens e adultos, e tudo que eles falavam podia ser resumido numa única frase: a escola não tem nada. Por quê? Eles querem ver coisas que façam sentido para eles, e não aquelas coisas tradicionais. Aí até o professor falou no início sobre a questão do uso do celular. Existe uma diferença muito grande de pensamentos hoje em dia. Tem quem é totalmente contra, não, celular de jeito nenhum, e tem quem é totalmente a favor. Para você pensar, por exemplo, computador. Muita gente fala, o computador é uma poderosa ferramenta de ensino, as pessoas podem ir lá pesquisar coisas, mas aí você chega e fala, o celular não presta. Mas o celular hoje em dia nada mais é que um computador. A gente anda com vários computadores, e se a gente parar para pensar, todo mundo aqui está com o celular, eu estou vendo, tem gente mexendo no celular, gente filmando, até a está aqui com o celular, a gente mexe com tecnologia o tempo todo, mas na sala de aula não pode ter tecnologia. A sala de aula tem que ficar no século XIX, enquanto a gente vive no século XXI. Então é uma coisa bem contraditória isso, porque a gente não permite tecnologia na sala de aula. Agora, respondendo a sua pergunta, eu vi isso sim, essa questão, inclusive estavam falando, eu vi também uma notícia parecida, falando sobre um assunto parecido também, que era de que os desenhos de crianças que moravam, por exemplo, na favela da Maré, etc., faziam desenhos bem parecidos com crianças que moravam na Palestina, por exemplo. E eu acho assim, as crianças sempre têm alguma coisa a dizer pra gente. A gente tem que sempre prestar atenção nos sinais. Elas sempre dizem alguma coisa no desenho, no modo que elas se comportam, nas coisas que elas falam. Então, eu já fiz um trabalho uma vez com os alunos, que era justamente isso. Quer dizer, isso. Era parecido com isso. Era para falar sobre a questão da mobilidade na cidade, quais os grandes problemas da mobilidade, das ruas,
que 95% dos alunos da escola que eu trabalho, eles são da Rocinha. Então, eles enfrentam certas dificuldades, como o professor estava falando, você não pode comparar escolas públicas, às vezes até dentro da própria rede, da rede municipal, da rede estadual, você tem escolas que enfrentam determinados problemas e escolas que enfrentam determinados outros problemas. Então, é impossível você comparar como um todo. Mas, como eu estava dizendo, eles tinham então que fazer desenhos baseados no dia a dia deles, na convivência deles, os problemas que eles estavam enfrentando. E muitos retrataram então a violência, dos tiroteios e tudo que afetava eles, né? Uma vez uma mãe foi lá no colégio e mostrou uma foto da cama do filho dela. Tinha uma distância de uns 2 palmos da cabeça, do lugar onde era a cabeça que ele dormia, e um buraco de fuzil na parede. Então essas coisas realmente eles afetam. Quem é que vai ser o diretor da rádio? Né? Quando vai ser a eleição? Chego lá e pergunto, professora, quando vai ser a eleição aqui de diretores? Por hora ele é o diretor. A gente tem que soltar energia e não represar. Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve até o dia de hoje, durante a sua caminhada artística, cultural, na sua escola ou independente da escola? Em relação à da aula? Sim. Às vezes não tem dificuldade sua própria, né? Chegou lá, mas chega lá você tem dificuldade de material humano, tem dificuldade de equipamentos, de tudo isso. Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve na sua vida? De fazer do nada, transformar o nada em alguma coisa. Bom, dificuldade de equipamento realmente nunca tive não. Sinceramente, eu sempre tive muita sorte, até posso dizer isso. Sempre trabalhei em escolas, sempre estiveram muito bem equipadas, com diretores fantásticos, maravilhosos, que sempre apoiaram toda a loucura que eu quis fazer com os alunos. Eu tive que trabalhar numa escola que eu tinha que pegar uma borracha e dividir em 10, 20 às vezes. Cortar uma borracha em 20 pedacinhos. Sim, eu sei que isso não é, como o professor falou, não dá para comparar todas as escolas. Tem escolas que às vezes não tem nem papel higiênico, então como é que vai teria que ter material? Mas assim, se eu for falar a maior dificuldade ou as maiores dificuldades, eu acho que às vezes são as maiores dificuldades que acho que a maioria dos professores, se não todos, enfrentam, que às vezes é a desmotivação. Porque você pode preparar uma aula fantástica, você passa semanas preparando aquela aula, caramba, a sala vai arrebentar. Aí quando você chega lá, os alunos não vieram porque o ônibus não está indo lá porque teve um tiroteio. E aí, cadê? A sua moral cai lá embaixo. Então, acho que é sempre importante que a gente espere o inesperado. E não se deixar bater por isso, porque do mesmo jeito que vão ter dias que vão ser desesperadores, você querer arrancar o cabelo e caramba, você vai sair como se tivesse dado aula durante a semana inteira e foi um dia só. Mas vão ter dias que na verdade vão ser totalmente compensadores, eu acho que é tudo isso que vale a pena. Ou quando eu por exemplo, eu dou aula relativamente há pouco tempo, dou aula há 10 anos. Mas eu já vejo vários ex-alunos meus indo para a faculdade, e isso é uma coisa assim, que me enche de muito orgulho, faz tudo valer a pena. Professor, eu quero agradecer a sua participação, de estar aqui junto com a gente, e por a oportunidade, né, de ter a nossa biblioteca lá na sua escola. Estamos muito felizes por isso. Quero lhe agradecer agora e deixar o microfone para o senhor para as suas despedidas finais e os seus contatos. Primeiro agradecer a Ágata, esse encontro que a gente teve, não só pessoalmente, mas também o encontro entre a escola e a Gibiteca. Acho que esse encontro tem muita coisa a ser dita ainda, muita coisa a ser feita. Segundo, agradecer aqui a Secretaria Estadual de Cultura pelo espaço, pela abertura do espaço, pelo convite para a gente estar aqui fazendo esse debate. E dizer o seguinte, que eu acho que o momento é desafiador, porque se de um lado nós temos forças obscuras querendo apagar as luzes,